Meus irmãos, hoje eu vou então dar sequência à nossa série de pregações sobre Espírito Santo e avivamento. Começamos semana passada, falamos sobre o Espírito Santo na igreja e no povo de Deus, e hoje eu quero falar sobre os dons espirituais, que são, de alguma forma, uma capacitação espiritual que Deus nos deu. E para isso, hoje, eu quero ministrar uma palavra que está em 1 Coríntios 12, 1. Quero iniciar a pregação falando sobre 1 Coríntios 12, 1, porque esse texto é muito importante. O apóstolo Paulo escreve o seguinte, em 1 Coríntios 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu vim aqui falar sobre isso, porque nós não queremos que ninguém entre nós seja mal informado, mal instruído acerca dos dons espirituais. Que ninguém em nosso meio tenha confusão sobre o papel dos dons espirituais na nossa vida. Então hoje eu quero ministrar sobre isso. E quero falar com vocês um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre os dons espirituais. E eu tenho aqui vários textos bíblicos que eu queria que você anotasse, guardasse, pensasse sobre eles. Então, uma definição importante é essa. Dons espirituais são o quê? Capacitações concedidas pelo Espírito Santo para o uso na obra de Deus. Então, Deus nos manda fazer a obra dele, mas ele não nos manda sem nada. Ele nos manda com dons, com capacitações. Deus é aquele que vai capacitar o seu povo para o ministério. Se Deus te chamar para fazer alguma coisa na obra de Deus, Ele vai te dar os dons necessários para você fazer aquilo. Então Deus chama, mas capacita. E como que Ele capacita? Com dons, habilidades, que se tornam o quê? Recursos espirituais, ferramentas, instrumentos que Deus vai nos dar para fazer a obra de Deus. E as Escrituras vão listar alguns dons, que eu queria que você olhasse para eles. Esses são os dons que a Bíblia registra, relata. Então, em 1 Coríntios 12, tem uma relação de dons. Você vai ver aqui nesse quadro. Eu queria que você olhasse para esses dons, e ficasse pensando. Eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles rapidamente. Fala sobre o dom de profecia. Esse dom é um dom que ele tem duas dimensões. Ele tem a dimensão prioritária, que é proferir, pregar a palavra de Deus. A profecia, o profeta, ele anuncia a palavra de Deus. No Velho Testamento, ele dizia, assim diz o Senhor, porque o texto ainda não estava escrito. Depois que o texto foi escrito, os profetas passaram a ler o texto escrito. Mas também é verdade que um profeta também pode trazer uma palavra de orientação para a sua vida. Uma palavra de orientação futura. Sim, não é que ele vai adivinhar o teu futuro. Não é isso. Não é aquela questão, o profeta é um oráculo que vai decidir por mim o meu futuro. Não. Agora ele pode sim, inspirado por Deus, em sintonia com a palavra de Deus, te dar uma orientação profética, uma direção sobre alguma coisa importante acerca do teu ministério, da tua vida, do teu futuro, enfim. Mas não é ficar adivinhando, não é ficar, enfim. A gente ouve muito profetadas, gente tentando adivinhar o futuro das pessoas. Eu creio que o sentido bíblico da palavra profecia é anunciar o evangelho e orientar algumas pessoas em alguma situação específica. Isso é profecia. E nós temos em nosso meio pessoas que são profetas, que anunciam o evangelho, que dão orientação profética em alguns momentos, dão palavra de sabedoria. Então, profetas. Nós temos em nosso meio pessoas com esse dom. Também tem o dom de ensino, que é o dom de ensinar a palavra de Deus. Meus irmãos, o ensino, o dom do ensino, é uma capacitação especial para ensinar. Tem pessoas que têm muito conteúdo, mas que não conseguem ensinar as pessoas. Ele tem conteúdo, mas ele não é eficaz no ensino. Quem tem o dom
têm uma facilidade em fazer o outro compreender, entender. O dom de milagres, aqui entra agora aqueles dons, né, mais sobrenaturais. São pessoas que têm o dom de mexer com o sobrenatural. Tem algumas pessoas com esse dom, sim, eles têm uma facilidade maior, né, de trazer o sobrenatural sobre algumas situações e alguns ambientes. Variedade de curas, também interessante, que fala de variedade de curas. Tem pessoas que têm o dom de curar determinado tipo de doença. Ok, e eu conheço pessoas com esses dons também, em nosso meio e em outros lugares. Pessoas que têm um dom específico de orar por determinado tipo de enfermidade, de doença, e curam as pessoas. Agora, esses dons dos milagres e de curas, você precisa compreender que esses dons não operam sozinhos. Eles operam em sintonia com o propósito de Deus. Se Deus tem um propósito que você enfrente uma enfermidade, não tem pessoa com dom no mundo que vai reverter a situação, porque tem um propósito de Deus ali. Então esses dons, eles atuam em sintonia com o propósito de Deus. Por isso que nem todo mundo é curado. Por isso que Jesus não curou todo mundo. Já que Jesus não tinha poder para curar todo mundo? Claro que tinha, mas ele não curou, porque tinha um propósito, né, que estava por trás. O mesmo acontece com os milagres. Então tem milagre todo dia? Não, tem milagre quando Deus quer fazer o milagre. E há aquele pareamento entre a pessoa com dom e o propósito de Deus. Agora, eu gosto também de lembrar, e isso é importante, para que você não crie, né, uma idolatria, né, uma dependência de alguém com dom de curar, com dom de milagres, que na verdade quem cura é Deus. A oração que cura, mais importante de que quem faz a oração é quem escuta a oração. Então todos nós podemos orar por cura, sim, devemos orar sobre isso. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, mas nós temos que confiar que há um propósito de Deus por trás da minha vontade e da minha oração, e quem resolve sempre é o Senhor. Um outro dom também, que está listado em 1 Coríntios 12, palavra de sabedoria. São aquelas pessoas que sabem dar um bom conselho, sabem ajudar a resolver problemas. Palavra de sabedoria. Nós temos em nosso meio pessoas que têm esse dom, que quando eles entram numa discussão, eles trazem uma palavra de sabedoria. Quando tem um conflito, quando tem um problema para resolver, essas pessoas trazem palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Aqui são aquelas pessoas que também têm uma capacidade a mais de entender as Escrituras, que conseguem, né, estudar mais profundamente, tem uma facilidade maior de entender as Escrituras e trazer uma palavra de conhecimento. A fé, o dom da fé, aqui não é o dom da fé salvadora. Todos nós, para sermos salvos, para nos converter, precisamos da fé. Agora existe uma fé, que é aquela fé que traz à existência o que não existe. É aquela pessoa que consegue olhar para um grão de milho e enxergar uma espiga pronta, enxergar uma canjica, né? É aquele que tem uma fé que leva ele a ver além das possibilidades. Ele vê além do natural, ele corre um risco além do natural, porque ele tem uma fé que o faz correr riscos maiores do que os outros. É o dom da fé. Temos pessoas em nosso meio com esse dom, temos pessoas que conseguem, né, por fé, darem passos ousados. Temos em nosso meio também pessoas com discernimento de espíritos, que é a capacidade de discernir o que é espiritual e o que não é espiritual, o que é maligno e o que não é maligno. Certa vez, uma história, nós tivemos lá na outra sede, um rapaz que começou a ir na igreja e ele foi 3, 4 vezes seguidas e sempre ficava endemoniado. Sempre.
E era endemoniado assim, ó. Tu ia conversar com ele e ficava endemoniado. Eu olhei para ele um dia, né? E ele lá, endemoniado, chamado. Eu cheguei lá, olhei para ele e disse: cara, esse cara não está endemoniado, esse cara está carente de atenção. Quer ver? Vou fazer um teste com ele. Dei um beliscão. Meu Deus, o cara ficou... demônio subiu, né? Eu disse para ele: nós vamos te levar agora para o hospital. Não, estou bem, já quero ir embora, estou bem, estou tranquilo. Então, às vezes, meus irmãos, nós temos que também ter essa capacidade de discernir as coisas. Também é um dom espiritual, discernir. Também o dom de interpretação de línguas. Esse dom é a capacidade de você ouvir e interpretar. E aqui também tem uma direção dupla. Sim, pessoas capazes de interpretar aquelas orações em línguas, que tem gente que ouve aquela oração e interpreta. Assim diz o Senhor sobre isso que foi falado. Já vi pessoas com esse dom de interpretar o que foi falado por alguém enquanto orava. Mas também podemos usar esse dom também com uma capacidade de interpretar idiomas. Tem pessoas com uma capacidade de traduzir a Bíblia para um idioma. Meus irmãos, tem que ter um dom espiritual para fazer isso. Nós temos pessoas que trabalham, que vão para uma etnia que não há nada da Bíblia. Eles ouvem aquela etnia, aprendem a etnia e traduzem a Bíblia para aquela etnia. Isso também é interpretação de línguas. Também é um dom espiritual, uma capacidade sobrenatural de traduzir a Bíblia, de traduzir a mensagem de Deus. Então aqui nós temos então uma relação de dons em 1 Coríntios 12. Agora em Efésios 4, temos uma outra relação de dons. Efésios 4:11, que fala o seguinte, ali tem 5 dons listados, que também são chamados de 5 ministérios, né? Que é o dom do apostolado. Para nós, o dom do apostolado não é no mesmo sentido de governo que tinham os apóstolos de Jesus. Os apóstolos de Jesus, eles tinham uma prerrogativa de governo, de implantar a igreja. Eles estiveram com Jesus, viveram com Jesus. Os demais apóstolos, eles tiveram a tarefa de ser aquilo que nós chamamos de missionários, de pessoas que vão implantar, que vão plantar uma igreja, que vão levar o evangelho para uma região, para uma cidade, e ali então iniciar um trabalho do nada. Então esse é o sentido apostólico, né? Aqueles que vão para longe, que vão pregar o evangelho em outros lugares. O dom de profeta é isso, é o dom daquele que tem o ministério de proferir a palavra de Deus, de anunciar a palavra, e também de orientar pessoas em determinadas situações específicas. Também o evangelista, o dom é aquela pessoa que tem uma facilidade sobrenatural para evangelizar. Todos nós temos que evangelizar, mas alguns fazem isso melhor do que outros, porque tem uma capacitação especial, uma facilidade sobrenatural de fazer isso. Outro dom, pastorear, dom de ser pastor, é aquele dom que dá uma capacitação especial para relacionamento, para cuidar de pessoas, para ouvir, acolher, amar, né, conhecer, se envolver com as pessoas. São aquelas pessoas com uma capacidade de relacionamento diferenciada, mais elevada. Dom de pastor. O dom de mestre é a capacidade de ensinar, né? Volta ao dom do ensino. São pessoas com um conhecimento e uma capacidade de ensinar maior, de ensinar o evangelho de uma forma sobrenatural. E a terceira relação de dons está em Romanos 12, capítulo 6-8. E ali repete alguns dons, e tem ali também novos dons. São o dom de profecia, já falei sobre ele. O dom do serviço. É o dom daquelas pessoas que se envolvem, que têm uma disposição de servir, estão sempre querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. São aquelas pessoas que se alegram em servir os outros. Isso é um dom. O ensino, já falei sobre isso. O dom do encorajamento, aquela capacidade que algumas pessoas têm de encorajar. Se é verdade que existe alguns com o defeito de sempre criticar, tem outros que têm o dom de
encorajar. Não é ficar puxando o saco, mas é ficar dando palavras de encorajamento mesmo, sabe? Olhando as coisas boas da pessoa, valorizando aquilo que é bom, mostrando que a pessoa não enxerga. Também tem aqui em Romanos 12 o dom da contribuição. Sim, todos nós somos chamados a contribuir, todos nós. Mas nós temos pessoas que contribuem de forma generosa, que dão além do dízimo. Que são aquelas pessoas que sempre que têm uma necessidade, eles dizem, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Nós temos em nosso meio pessoas assim também, que têm um coração disposto a repartir. E meus irmãos, a generosidade, o dom da contribuição, não está associado a quem é mais rico e quem é mais pobre. Porque eu conheço pessoas em nosso meio que ganham pouco, mas têm esse dom. E conheço pessoas em nosso meio que têm muito, que ganham muito, e que não têm esse dom. Então, o dom da contribuição, listado aqui em Romanos 12. Outro dom aqui também listado, dom de liderança. Aqueles que lideram, que façam com excelência. Deus também levanta pessoas com esse dom, que vão usar a sua liderança para a glória de Deus, para tornar realidade aquilo que precisa ser realizado. O líder é aquele que faz acontecer, é aquele que tem, né, a visão, mas também sabe como tornar a visão realidade. É aquele que influencia, é aquele que tem seguidor. Só é líder quem tem pessoas em volta de si, quem tem pessoas querendo seguir aquela pessoa. E meu irmão, não pensa que se tu ter 2.000 pessoas no Instagram te seguindo, tu é líder, tá? Não, é diferente. Líder é quem tem gente perto de si seguindo, querendo, né, ouvir, querendo, enfim, se envolver em realizações. Dom da misericórdia é aquele dom daquelas pessoas que olham assim e tem um alto nível de empatia. Alto nível de empatia. Que são capazes de tirar uma roupa para vestir alguém. São capazes de deixar de comer para alimentar alguém. É a misericórdia. São aquelas pessoas que se importam com aqueles que ninguém se importa. São aqueles que se importam com o morador de rua, com pessoas em situação de vulnerabilidade, se importam num nível hard. Eu deixei de falar em 1 Coríntios 12 de dois dons que eu passou aqui despercebido. Aqui o dom de variedade de línguas e o dom de socorro. O dom de socorro é parecido com o dom de misericórdia. Aquelas pessoas prestativas, que estão sempre tentando socorrer quem precisa. É aquela pessoa que sempre está fazendo uma vaquinha para ajudar alguém. Aquela pessoa que está sempre procurando socorrer quem precisa. E o dom de variedade de línguas, sim, nós entendemos que o dom de falar em línguas estranhas é um dom que ainda continua existindo em nosso meio, em nosso tempo, e é um dom de intercessão, porque falar em línguas, meus irmãos, é parte de uma oração, é aquilo que se chama de gemidos inexprimíveis, é falar em mistérios, é algo para edificação pessoal, é algo que você fala para Deus quando você está orando, quando você está adorando a Deus num nível mais profundo, enfim, são expressões da tua alma, de alguma forma se conectando com Deus, e falando em mistério, e por ser em mistério, nós fazemos isso de forma mais discreta do que outras igrejas, que fazem isso de forma muito pública, né? Muito escancarada, porque é mistério, e mistério, meus irmãos, não é para ficar sendo divulgado, é para nossa edificação. Falar em línguas é falar em mistério, é para edificação pessoal. Se for para edificar alguém, vai ter alguém que vai interpretar aquela língua. É por isso que esses dons andam juntos, o falar em línguas com o interpretar, porque aí sim, pode ser algo público. Agora, se não há quem interpreta, é algo para mim, então é mistério, é eu e Deus. É esse o sentido, né, de falar em línguas. E também, podemos aqui também aplicar o mesmo princípio que nós também usamos para interpretar línguas. Também podemos entender esse dom como uma capacidade de falar outros idiomas também, de forma sobrenatural. Tem pessoas, eu já ouvi testemunhos de pessoas que aprenderam um idioma difícil de uma forma sobrenatural. Aquilo que se leva anos, eles conseguiram em semanas sair falando.
Então, também tem esse dom, essa capacitação espiritual que Deus também dá. Então, são dons que têm dimensões diferentes, mas são dons bíblicos que Deus vai dando. Para quê? Para capacitar o seu povo. E qual é o propósito desses dons? Bem, a própria... Aliás, antes de falar sobre isso, volta um pouquinho. Agora, será que só esses são os dons espirituais? Bem, aqui não está música, por exemplo. Aqui não está artes, por exemplo. Aqui não está cozinhar, por exemplo. Aqui não está compor, escrever. Será que isso é um dom espiritual? Será que isso Deus usa para a sua glória? Bem, eu entendo que os nossos talentos e habilidades, quando são usados no reino de Deus, se tornam habilidades, talentos, se tornam recursos espirituais. Olha só, vou dar aqui um exemplo aqui do Rodrigo. Existem músicos que tocam tão bem, ou até melhor que o Rodrigo no mundo. Sim, tem, claro que tem. Agora, eles não usam aquela habilidade para a glória de Deus. Assim como também tem professores que têm uma capacidade incrível de ensinar em uma escola, no mundo, que não são convertidos. Mas eles não usam aquela habilidade para a glória de Deus. A diferença, o dom espiritual é quando eu uso o meu talento, a minha capacitação espiritual para a glória de Deus. Aí, a habilidade de tocar do Rodrigo se torna um dom espiritual, porque ele está usando na obra de Deus, está usando para a glória de Deus. Então tudo, cozinhar, escrever, compor, teatro, enfim, o que for, se eu usar isso para a glória de Deus, isso vai se tornar uma ferramenta espiritual, um recurso espiritual. Deus vai ungir aquilo, vai capacitar, vai usar aquilo para a glória dele. E aqui está um princípio, que está lá em 1 Coríntios 10, 31, que é um princípio que você deve guardar no teu coração, que fala o seguinte: quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, inclui cozinhar, tocar, dançar, compor, fazer qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Faça para a glória de Deus. Aí vira um recurso espiritual, aí vira um dom, aí vira uma habilidade, uma ferramenta que Deus vai usar. E meus irmãos, e Deus precisa de muitas habilidades. Lá em Êxodo vai dizer que Deus capacitou os marceneiros, os artesãos, os ferreiros que foram construir o templo. Deus diz: eu os capacitei, dei a eles uma capacidade especial para fazer ferro, para fazer bronze, para fazer madeira. Por quê? Porque aquela habilidade nas mãos de Deus virou um recurso espiritual, virou uma ferramenta espiritual. Então Deus precisa de todas as habilidades, de todos os dons. O Espírito Santo vai nos dando dons, mas também vai nos dando habilidades. Toda pessoa nasce com habilidades inatas. E isso se chama graça comum. Todo ser humano nasce com algumas habilidades que Deus deu. Tu acha que o Messi nasceu com aquela habilidade que ele tem no futebol? Foi o diabo que deu para ele aquilo? Claro que não. Foi Deus que deu para ele. Graça comum. Ele não usa aquilo para a glória de Deus, ok? Esse é o problema. Mas ele recebeu uma habilidade quando nasceu, que Deus deu a ele. Por isso que sempre que eu apresento aqui uma criança, eu, Deus, conceda a essa criança talentos, habilidades, virtudes, porque isso, meus irmãos, é presente de Deus. É Deus que dá habilidades especiais. Agora, qual é o propósito disso? O aperfeiçoamento e a capacitação do povo de Deus. O propósito é edificar a igreja. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 4, 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, os cristãos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida
da plenitude de Cristo. O propósito é o quê? É capacitar o povo de Deus para fazer a obra de Deus. Esse é o propósito. Então, meus irmãos, os teus dons, as tuas habilidades, elas têm um propósito. Não é para você ganhar dinheiro com elas, não é para você ficar famoso com elas, não é para você ficar se exibindo com elas, mas é para você usar para edificação da obra de Deus, edificação da igreja, do povo de Deus. É o que fala em Efésios. Com vista disso que Deus deu a você as habilidades que você tem. Por isso, meus irmãos, eu vim aqui hoje lembrar você de algumas coisas bem importantes. Primeira delas, olha para mim aqui, guarda isso que eu vou te falar. Não seja negligente com os dons e habilidades que Deus te deu. Amém, gente? Não seja negligente. Sabe, meus irmãos, eu já ouvi pessoas dizer o seguinte: pastor, eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Mas a pessoa é um baita de um vendedor. Ele consegue vender geladeira para esquimó e não consegue falar de Jesus. Como assim? Como assim? Você vende, você usa a fala o dia inteiro. Eu vejo pessoas que dizem: eu não tenho o dom da misericórdia, o dom do serviço, mas passam um dia servindo em casa, enfim, fazendo um monte de coisa para os seus filhos. Ok, será que tu não é capaz de fazer isso por outras pessoas, além dos teus filhos? Cuidar dos filhos, meus irmãos, até os incrédulos são capazes de fazer. Cuidar da sua esposa, até os incrédulos fazem. É ir além. É cuidar dos de perto e dos de longe. Os de casa e os de fora de casa. Então, meus irmãos, não negligencie os dons e habilidades que Deus te deu. Não negligencie. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, fala o seguinte: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros, dos pastores, dos líderes. Não negligencie o dom que você recebeu. Porque, meus irmãos, se a Bíblia dá esse alerta, Marcelo, por que será? Porque as pessoas têm o risco de negligenciar, tem o risco de jogar fora, de desperdiçar os dons que receberam. Agora, uma outra advertência que eu quero fazer para você hoje: os dons espirituais devem ser aprimorados. Sabia disso? Os dons são capacitações que vão crescer em nós. Nós vamos crescer no uso dos dons. É um processo. Deus te dá o dom, mas cabe a você a tarefa de fazer esse dom crescer, ser aprimorado. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, fala o seguinte: assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, sublinha a frase, procurai progredir para a edificação da igreja. Os dons que Deus nos deu têm que serem aperfeiçoados, têm que progredir. Por isso, meus irmãos, que eu não posso, eu tenho dom, eu sei tocar, eu sei pregar, eu sei ensinar, eu sei servir, eu sei contribuir, eu sei liderar, vou ficar nesse nível, vou fazer agora no automático. Não, há uma orientação bíblica que você deve se esforçar para crescer no uso dos teus dons. E você vai crescer como? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, estudando, pedindo a Deus sobre isso, meditando, estudando materiais sobre isso. Então exercite os dons que Deus te deu, para que eles não se esfriem. Uma outra coisa importante sobre os dons, meus irmãos, guarda isso, pastor Tiago, guarda isso, Ismael. Os dons, eles são progressivos, porque a Bíblia diz que os nossos dons vão operar na proporção da nossa fé. Romanos 12, verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a proporção da fé. E isso não é só para o dom da profecia, é um princípio
os dons vão ser exercitados, usados na proporção da minha fé. E aqui entra de novo a minha tarefa de progredir, desenvolver os meus dons. Meus irmãos, eu tenho, por exemplo, alguns dons na minha vida. Dom do pastorado. Eu tenho certeza que hoje, eu sou um pastor melhor do que eu era há 20 anos atrás. Por quê? Eu fui progredindo. Eu fui crescendo. Eu tenho um dom da fé, meus irmãos. Eu tenho certeza, que hoje a minha fé é maior do que era há 20 anos atrás. Porque eu fui crescendo na proporção da fé. E aqui eu poderia falar também de outras coisas, dom da liderança. Eu fui crescendo, progredindo ao longo do tempo. Tem alguns dons na minha vida que eu creio que estão crescendo hoje também, que estão sendo ainda, que Deus está me chamando agora para crescer nesses dons também. Por quê? Porque os dons, eles agem na proporção da fé. Isso é um princípio, meus irmãos, para o uso dos dons e para tantas outras tarefas no reino de Deus. Seja feito conforme a sua fé, falou Jesus diversas vezes. E aqui Paulo repete isso, segundo a proporção da sua fé. Então, meus irmãos, nós vimos já quais são os dons, quais são os propósitos. Vimos, que os dons temos que progredir no uso dos dons, que eles são segundo a fé. Agora, eu tenho ainda um outro lembrete para você importante. Os dons devem ser acompanhados pelo amor. Todos os dons. Tem o dom de liderança, o dom de misericórdia, o dom de evangelista, o dom de profeta, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar línguas, seja qual for o dom que você tiver, você precisa usá-lo acompanhado do amor. Olha o que fala 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ou seja, não vai ter vida. Se eu tiver um dom, e aqui é um dom carismático, olha só, o dom de falar em línguas, um dom sobrenatural. Se eu tiver esse dom, mas eu não tiver amor, esse dom vai perder o propósito. Agora, olha só, agora aqui o dom da profecia. Ainda que eu tenha o dom da profecia, de pregar, de trazer orientação, se não tiver, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Olha só, dom de profecia, dom de conhecimento, dom de fé, sem amor, perde o propósito. E por fim, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, dom da contribuição e da misericórdia, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Por isso, meus irmãos, os dons têm que ser acompanhados pelo amor. Sabe o que é isso, Ana Paula? É a coisa certa com a motivação certa. É fazer o que é certo pelos motivos certos. Motivação pelo amor. Eu faço por amor. Por isso que fala em 1 Coríntios capítulo 14. Sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais. Meus irmãos, nós podemos buscar os dons espirituais? Sim. Podemos. Devemos. É o Espírito Santo que concede, conforme Ele deseja. Eu posso pedir a Ele. Então você pode pedir a Ele os dons. É Ele que nos dá. Mas use eles. Use esses dons. Sempre acompanhado de amor. Eu termino essa mensagem pedindo para a banda subir aqui. E fazendo uma última exortação. Um último lembrete para os meus irmãos que estão aqui. Que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6.
que diz o seguinte: por esta razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo aqui dá uma exortação, dizendo: olha, sabe aquele dom que você negligenciou? Do ponto de vista bíblico, esse dom se esfriou. Esse dom apagou, está ali, está uma brasinha apagando ali. Reaviva esse dom. Ei, eu vim aqui hoje dizer para você a mesma coisa. Se você tem negligenciado seus dons espirituais, hoje é um dia para você reavivar os seus dons. Esse tempo é o tempo de reavivar os seus dons. Quando nós escolhemos o tema de Espírito Santo e avivamento, adivinha o que nós queríamos? Que você, que cada um de nós tivéssemos os nossos dons reavivados. Que em nosso meio ninguém negligenciasse os seus dons, mas que usasse os seus dons com amor e para a edificação da obra de Deus, para a glória de Deus, para o avanço do Evangelho, para a conversão das pessoas. Usar os dons em benefício dos outros, para que o Evangelho se expanda, alcance mais pessoas. Meus irmãos, nós precisamos de mais pessoas em nosso meio, com dom de evangelização, com dom de misericórdia, de liderança, de fé, de cura, de enfim, todos os dons. Nós não abrimos mão de nenhum dos dons. Nós temos em nosso meio pessoas que estão usando as armas espirituais para fazer o trabalho do Senhor, na força do Espírito Santo. Amém, meus irmãos?